Olá pessoas desse YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal e eu sou a Luna. Bom gente, a make de hoje sinceramente me impressionou pra caramba. Bom, eu vou mostrar como eu fiz essa obra de arte. Então, fiquem aí no vídeo e acompanhem até o final porque sinceramente eu tô apaixonada nessa maquiagem. Muito apaixonada, gente. Então é isso. Sigam aí e é nóis! Bom, gente, vamos começar esse vídeo. Primeiro eu vou fazer as sobrancelhas, vou usar essa tinta azul da Color Make com esse pincelzinho chanfrado para me dar mais facilidade para poder contornar ela. E vou colocando a tinta, fazendo com que ela fique bem fina. Não quero engrossar essa sobrancelha, quero que ela fique bem suave mesmo, bem fininha. E vou aplicando, e depois eu vou vir com um pincelzinho mais chanfradinho e mais quadradinho. E vou vir com essa sombra azul e vou selar essa tinta da Color Make, porque essa tinta, ela não seca, né? Você precisa selar ela ou com pó translúcido ou com uma sombra que tenha a mesma cor. Eu preferi selar com a sombra, porque isso vai fazer com que a cor fique ainda mais forte e realce ainda mais. Depois eu venho com um cotonete, né, umedecido no demaquilante, ou pode ser numa água micelar também, e vou recortar essa sobrancelha. Até que não precisou muito dessa vez, porque ela ficou bem certinha no lugar, mas ainda assim é bom recortar ela, fazer com que a ponta fique bem fininha e arrumar tudo que ficou fora do lugar. Depois eu venho com o pincelzinho língua de gato, com a paletinha da Ruby Rose de contorno. Vou usar esse contorno bem clarinho mesmo, vou delimitar essa sobrancelha, para dar um ar de que meu olho é bem maior e também para ajudar com a minha olheira, que é realmente bem aparente. Depois eu vou espalhar esse corretivo em toda a minha pálpebra e depois eu venho com o dedo fixando esse corretivo para não deixar que ele fique arrastado ou fique com uma aparência muito ruim. Eu venho depositando e depois eu venho com o dedo e vou selando ele, fazendo com que ele fique bem mais fixado na minha pele. Aí, ó, depois com o próprio dedo eu vou vir espalhando esse corretivo, né, pelo meu ossinho nasal e também vou subir para a sobrancelha para dar um efeito mais natural, para fazer um degradê bem homogêneo, né, do começo da sobrancelha pro final, que aí assim fica bem mais natural. Agora, como um passe de mágica, eu faço tudo igual no outro lado. Vou usar essa paletinha da SP Colors e esses dois azuis claros. Vou depositar essa sombra no cantinho externo e vou esfumando em direção ao côncavo. Depois eu espalho essa sombra pela pálpebra fixa, usando um pincel de sombra, que ele é fofinho, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa pressão, porque as cerdas dele são bem juntinhas e aí dá pra fazer um esfumado muito bom. Vou esfumando essa sombra até ela ficar bem suave. Venho com esse pincel bem fofinho, bato ele na sombra azul e depois tiro o excesso e deposito novamente no cantinho externo e vou esfumando essa sombra. Depois eu venho com um pincelzinho de pressão e esse tom de azul mais escuro, deposito ele no canto externo e vou espalhando em direção ao côncavo para escurecer essa área e dar um efeito de profundidade. Basicamente agora eu vou ficar esfumando esse azul mais claro e fundindo ele no azul mais escuro que eu acabei de depositar. E assim a gente vai fazendo o degradê. Essa parte é realmente bem demorada, né? Mas no final vai compensar. Agora eu vou vir com uma paletinha da Ludurana, usar esse tom de verde bem no comecinho ali do cantinho interno, né? E vou subindo ele pra cima, meio que fazendo um cut com o pincelzinho de pressão e vou depositando essa sombra, fazendo com que ela fique bem escura. Depois eu vou esfumando essa sombra com o mesmo pincelzinho de pressão que eu usei para depositar o tom mais escuro. Depois eu vou vir com um pincel fofinho e vou esfumar todo esse verde e fundir ele no azul. E continuamos a esfumar assim essas sombras. Depois eu vou vir com esse tom de azul da paletinha da Ludurana, que ele é bem mais forte e as cores da paleta da Ludurana são bem pigmentadas e vou usar ele no lugar que eu usei o outro azul, que eu achei que não pigmentou tanto quanto eu queria que ficasse mais escuro, e vou depositando ele
na pálpebra móvel. Vou indo e voltando com o pincel, depositando e esfumando esses tons de azul mais escuro para ver se vai ficar o efeito que eu quero, né? Que eu quero realmente que fique bem mais escuro e dê um efeito de profundidade nesse olho, mas ainda assim eu acho que não deu ainda o efeito que eu queria, então eu vou vir novamente com o pincelzinho que eu usei para aplicar a sombra azul na sobrancelha, porque ele tava meio sujinho com a tinta da Color Make, então eu acho que vai fazer um efeito bem melhor. Então eu vou depositando essa tinta da Color Make no canto externo. Depois eu vou vir com o tom de azul mais escuro da paleta e o pincelzinho de esfumar com pressão. Eu vou depositando em cima dessa tinta da Color Make, meio que selando ela. E aí eu vou espalhando essa sombra pela pálpebra móvel e também pelo côncavo, fazendo essas repetições. Vou lá, pego o pincel sujo de tinta, vou depositando na pálpebra móvel e no côncavo, depois venho com o pincel fofinho com a sombra azul mais escuro e vou selando essa tinta que eu apliquei, sempre fazendo vai e vem. Agora eu vou esfumando essas cores na pálpebra fixa para que ela não fique tão marcada assim, senão vai ficar muito cortada essa região, né? Pego esse pincel chanfrado e vou usar essas 3 cores de azul para fazer a área debaixo dos olhos. Eu vou começar pelo mais escuro, né, na pálpebra inferior, depois na raiz dos cílios inferiores eu vou passar a cor um pouco mais clara. E aí no comecinho da linha d'água ali, entre o cantinho interno e a raiz dos cílios inferiores, eu vou aplicar um tom que tem um pouco de brilho para dar uma abertura para esse olhar. Agora a gente esfuma essas cores para que elas fiquem homogêneas e que elas não fiquem estranhas abaixo dos olhos. Agora eu venho com esse pincel que parece uma ponta de lápis e essa sombra branca meio glitterinada e passo abaixo do arco da sobrancelha para aumentar o olhar. Depois eu venho com essa paletinha da Ruby Rose com esses tons glitterinados. Vou vir com um pincelzinho linguinha de gato de novo. E vou passar esse tom de azul, meio que quase fazendo um cut nessa área, né? E depois eu vou esfumando ele junto com a sombra azul para ficar um degradê bonitinho. Depois que eu terminar de depositar esse tom de azul mais metalizado na minha pálpebra, eu vou vir com o mesmo pincel, só que um tom de verde metalizado, e vou usar ele no início, ou seja, no cantinho interno, para dar um ar de brilho nessa make, fazer com que esse verde metalizado funda com o outro verde que eu tinha passado no início da make. Se vocês repararem, a tinta da Color Make marcou bastante ali no finalzinho da pálpebra fixa, ficou parecendo um delineado, então eu vou vir com esse pincelzinho que eu usei para colocar a sombra abaixo dos olhos e vou fazer com que essa marcação suma, porque eu não quero que ela fique ali, senão vai ficar muito estranho para make. Agora eu tiro o durex com muito cuidado, venho com um cotonete molhado, pode ser demaquilante ou água micelar, o que você preferir, e vou recortando esse olho, né, porque ele não pode ficar assim tão retinho, senão vai ficar muito estranho. E aí eu recorto esse olho e vou puxando ele bem pra cima para ficar um efeito mais puxado, para esse olho dar uma alongada. Depois que eu terminar de limpar toda essa área, eu vou vir com o delineador branco da Ludurana. Vou puxar uma linha logo abaixo do cantinho interno e abaixo da linha d'água, bem rente assim ao olho, para fazer um efeito de que esse olho é um pouco maior, né? Eu adoro esse efeito. Só que essa parte é realmente muito difícil. Eu tava muito nervosa nessa hora. Mas eu fui fazendo aos poucos e com a fé de Deus eu consegui, indo bem devagarzinho, fazendo movimentos bem leves. Essa é a dica que eu dou. Se você quiser fazer alguma coisa de maquiagem, faça movimentos leves. Não tenha a mão muito pesada, senão ela vai acabar estragando a sua maquiagem. Tenha uma mão leve. Se você não tem uma mão leve, apoie a sua mão em outra coisa para que ela fique mais leve. Então, gente, agora eu vou fazer a mesma coisa no outro olho. Vou colocar um cílio. Um passe de mágica, eu volto. Felicidade da pessoa que ficou um tempão tentando fazer um olho ficar parecido com o outro. Agora eu vou voltar com a tinta da Color Make, com o pincel que eu demarquei a sobrancelha, e vou meio que demarcar onde vai ficar o contorno, né? Porque eu vou fazer o contorno no rosto de azul e vou fazer uns desenhos depois, né? Então eu vou demarcar a área onde vai ficar o contorno. Essa parte é basicamente esfumar e depositar. Eu vou depositar um tom mais claro primeiro, de azul, e aí vou esfumar. Depois eu vou vir com um tom mais escuro e vou esfumar no rosto todo. E
E aí depois eu vou vir com um tom ainda mais escuro e fazer um efeito esfumando com um pincel mais fino. Nessa parte eu vou colocar uma musiquinha pra vocês, porque vocês não merecem ficar ouvindo eu falando o tempo todo aqui também não. Então é isso, curtam uma musiquinha e aí eu vou aparecer no final com o resultado final pra vocês. Bom, gente, agora eu vou tirar esse pó translúcido aqui da minha pele e vai começar a parte dos desenhos. Eu comecei fazendo com um delineador branco, mas eu achei que ia demorar demais e ia acabar com o meu delineador, obviamente. Então eu comecei a usar a tinta branca que eu tinha mesmo e fui fazendo os efeitos. Depois eu desenhei a lua e as outras coisas. E também vai tocar musiquinha também, porque nem vocês não precisam ficar escutando eu narrar isso, né, gente?
Bom, gente, esse foi o resultado final. Eu realmente amei demais essa make. Eu realmente estou muito apaixonada nessa maquiagem. Ela ficou muito linda, muito divina mesmo. Eu me superei, sinceramente. Eu não achei que iria ficar assim, tão bonito, né? Bom, esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí pra mim. Se inscreve aqui embaixo, por favor. Ativa as notificações. E é isso. Eu amo vocês. Tchau!